Há determinados momentos que precisamos fazer aqui um objeto se movimentar como se fossem portas ou janelas se abrindo em nossos projetos. Vamos ver de que forma simples a gente pode fazer a utilização desse princípio e como é que a gente faz a rotação desses objetos. Eu tenho um cubo aqui, que é o nosso cubo básico, eu vou selecioná-lo com o botão direito, clicar SX e aí eu achato esse cubo pela coordenada X, criando um efeito plano nele. E vou me aproveitar agora para fazer a escala desse objeto no sentido aqui da seta azul, né? Então eu clico o SZ e movimentando meu mouse eu crio e dou a ele um aspecto aqui de um objeto plano, como se fosse uma porta. Vamos usar apenas esse exemplo aqui para entender como é que a gente pode fazer essa movimentação. Quando nós criamos esse objeto plano, nós temos como utilizar os manipuladores aqui, como essa seta Z, para fazer a rotação desse objeto. Então, se dermos R de rotação e Z, verifique que o meu objeto, olha, faz uma rotação, tendo como base o seu eixo central ali, onde está o ponto de origem e o cursor 3D. E o nosso objeto, ele rotaciona em volta de si próprio. Então, a gente aplica aqui um efeito como se fosse uma porta giratória. Porém, a interrogação aqui, que pode estar na cabeça de alguns de nós que estamos iniciando aí o conhecimento do Blender, é como nós podemos fazer para criar o efeito, fazendo com que a movimentação desse objeto ela seja a partir desse cantinho aqui, como se fosse uma porta, ou uma janela, ou até mesmo um portão se abrindo aqui no nosso projeto. Se nós clicarmos aqui, somente nessa lateral, no modo Object, nós não temos como. Mas nós podemos simplesmente utilizar o recurso de selecionar o objeto e ir para o modo de edição, que é o Edit Mode, clicando aqui embaixo. E aqui, para quem já tem uma inicialização básica aqui dos comandos, sabe que eu tenho essa caixa de seleção de modos que vai me permitir eu trabalhar com vértices, com edges, que são arestas, ou com faces, que são faces. Então, se eu selecionar na opção de Face, Select, eu tenho agora como selecionar com o botão direito as faces do meu objeto. E aqui eu posso simplesmente selecionar essa face e posso verificar que o meu manipulador que estava no centro, automaticamente, ele veio para a posição da face que eu selecionei, localizando-se bem no centro dessa face. Porém, se eu tentar fazer qualquer seleção no sentido de rotação, como RZ aqui, verifique que aqui no modo de edição eu só consigo fazer a rotação do eixo dessa face. O meu objeto lá, ele fica, ó, no formato ainda dele, sem fazer a rotação que eu pretendo, que é justamente aquele efeito de uma porta abrindo-se ou fechando-se. Então, há uma possibilidade de nós fazermos esse recurso utilizando simplesmente o posicionamento dos nossos manipuladores e o posicionamento do cursor. Para que eu possa fazer com que o meu objeto ele faça a locomoção, é necessário que o meu manipulador esteja aqui nesse ponto. Eu tenho que voltar para a Object Mode para criar o efeito padrão. Uma das formas que eu tenho de posicionar o meu cursor aqui, onde está o manipulador, é clicando Shift S, onde eu abro o menu suspenso denominado Snap, e com esse menu eu tenho como posicionar o meu cursor aonde eu desejar. Então eu vou colocar aqui na opção cursor vá para o selecionado. E o selecionado é aquela face que eu selecionei aqui no modo de edição. Quando eu clico, verifique que o meu cursor ele se desloca aqui do centro do objeto e vem aqui para onde está o manipulador que eu selecionei daquela face. Se eu tentar retornar agora para o Object Mode, eu vou perceber que o meu cursor se encontra aqui agora. Porém ainda, o meu manipulador, ele se mantém no centro do objeto. Então se eu der o RZ, continua o meu objeto fazendo a sua manipulação, tendo como base o eixo. Por quê, pessoal? Porque o meu manipulador se encontra aqui em decorrência da posição em que está o meu ponto de origem. Vocês vão me dizer, mas eu posso colocar o meu manipulador aqui onde está o cursor.
clicando aqui nessa caixinha que representa os pivôs aqui embaixo. E aqui eu tenho como mandar o manipulador para onde está o cursor, clicando nessa opção 3D Cursor. E o meu manipulador vem aqui para esse ponto. Quando eu der o RZ de rotação, vocês podem verificar que agora eu tenho como aplicar a minha locomoção pelo eixo Z, fazendo aquele efeito de porta se abrindo ou fechando. Então é com esse recurso bem básico que a gente pode fazer manipulações em nosso objeto, fazendo com ele os efeitos de abrir e fechar. Se nós quisermos fazer com que esse nosso elemento aqui ele se abra, não dessa forma aqui, como eu estou fazendo RZ, mas se abra pelo eixo Y, ou seja, eu coloco o meu cursor aqui em cima e meu elemento ele vai se abrir no sentido como se estivesse abrindo a porta de uma garagem. Basta eu entrar no modo de edição e agora sim eu vou aproximar o meu objeto, selecionar o modo de faces aqui embaixo e selecionar essa face aqui em cima. Vocês vão verificar que o meu objeto, o cursor, ele se manteve na posição, apesar de eu ter selecionado a minha face de cima. Mas se eu der o Shift S e mandar o meu cursor para o ponto selecionado lá em cima, verifique que tanto o meu cursor como o meu manipulador do objeto passou a constar naquela parte lá de cima do nosso objeto. E voltando para a nossa Object Mode, como agora eu vou fazer uma movimentação tendo como base o eixo Y, que é a seta verde, se eu der o RY, eu faço o deslocamento do meu objeto nesse sentido aqui. Vou afastar um pouquinho para vocês verem. RY, o meu objeto, ó, ele faz uma movimentação que pode ser um fechamento, uma abertura a partir desse ponto em que se encontra o cursor. Então a mágica aqui é você saber manipular esses posicionamentos do nosso 3D cursor e dos manipuladores junto ao objeto que vocês querem fazer a movimentação e fazer o efeito aí desejado. Existem outras formas de criarmos esses efeitos de abertura de objetos que veremos posteriormente, mas fica aqui só com uma dica aí para vocês utilizarem nos seus projetos. Até a próxima!